Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fez Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Apresentai milagres, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou seu bordão, e se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão tragou os seus bordões. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, e tu te porás em frente dele na beira do rio, e tomarás na tua mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com este bordão que tenho na minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, e sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, até nos vasos de madeira e nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha ordenado, e levantando o bordão feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, de maneira que os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E Faraó voltou-se e foi para sua casa, nem ainda isso considerou em seu coração. E todos os egípcios cavaram junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu quarto de dormir, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o teu bordão sobre os rios, canais e lagoas,
e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti, e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs se retirarão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com o seu bordão, e feriu o pó da terra, e havia piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames de moscas, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor assim fez, e veio grande enxame de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida por causa dos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos diante dos seus olhos a abominação deles, não nos apedrejariam eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades muito longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo a sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas ainda esta vez endureceu Faraó o seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva.
porque se recusares deixá-lo ir, e ainda o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará diferença entre o gado de Israel e o gado dos egípcios, e nada morrerá de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez aquilo no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a espalhará para o céu diante de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E tomaram cinza de forno, e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e houve tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. E os magos não podiam estar diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos, e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e apresenta-te a Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que ninguém há como eu em toda a terra. Porque agora estenderei a mão, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e tu serás destruído da terra. Portanto, para isto te mantive em pé, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Enlevas-te ainda contra o meu povo para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva gravíssima, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se achar no campo, e não se recolher à casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não considerava a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e cairá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado com a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Feriu também a saraiva toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então disse-lhe Moisés: Saindo eu da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Então saiu Moisés da presença de Faraó, fora da cidade,
e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo, porém, Faraó que a chuva e a saraiva e os trovões cessaram, tornou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. E assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito pelo ministério de Moisés. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu manifeste entre eles estes meus sinais, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que fiz entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão vieram a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Senão, amanhã farei vir gafanhotos sobre o teu termo, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e comerão o restante do que escapou, do que vos ficou da saraiva, e comerão toda a árvore que vos nasce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, coisa que nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. Então disseram os servos de Faraó a ele: Até quando nos será por laço este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram trazidos outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque havemos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja assim o Senhor convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Ide agora vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que vós pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito para que venham gafanhotos, e subam sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que a saraiva deixou. Então Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o território do Egito. Muito graves eram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que a saraiva deixara. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó apressadamente chamou a Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim só esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho. Nem ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, de modo que este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E estendeu Moisés a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros,
E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então chamou Faraó a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. E Faraó lhe disse: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir, certamente vos expulsará daqui totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo. Disse, pois, Moisés: Assim diz o Senhor: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu, e todo o povo que te segue. E depois disso, eu sairei. E saiu da presença de Faraó em grande ira. O Senhor, porém, dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, de maneira que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a casa for pequena para um cordeiro, então tome ele e o seu vizinho próximo de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano. O tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com as pernas e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor.
e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até ao 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente preparareis para vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até aos 21 dias do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer coisa levedada, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomareis um molho de hisopo, e o molhareis no sangue que estiver na bacia, e marcareis a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, que lhes emprestaram, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se,
nem prepararam comida. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, por tê-los tirado da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel observar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Da carne nada levareis fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará para a celebrar, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a palavra de Deus. Shalom.